Se tudo ao seu redor disser para você desistir, no que você ainda se apoia? Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 21, começa com uma definição que atravessa gerações. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas isso não é apenas uma frase bonita, é uma descrição de como viver. Fé não é imaginar que algo vai dar certo, é confiar em Deus mesmo quando não há evidências visíveis. É caminhar sem ver, mas sabendo que em quem você está confiando. O autor continua dizendo que, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, o que marcou a vida deles não foi posição, riqueza ou poder, foi a fé. E então ele começa a mostrar exemplos. Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E não foi apenas a oferta, foi o coração. Abel confiou em Deus, Caim seguiu seu próprio caminho. E isso faz toda a diferença. Depois vem Enoque. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Mas o texto diz algo essencial: ele agradou a Deus. E então vem uma afirmação que não pode ser ignorada. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é difícil, não é improvável, é impossível. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé não é opcional, é fundamento. Então vem Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, construiu uma arca. Pense nisso. Nunca tinha chovido daquela forma. Não havia sinais visíveis, mas ele construiu. Anos de trabalho, baseados apenas na palavra de Deus. E isso é fé. Obedecer mesmo quando não faz sentido aos olhos humanos. E então chegamos a Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. Isso confronta diretamente a nossa necessidade de controle. Abraão não tinha mapa, não tinha nada que indicasse o caminho, mas tinha a promessa. E isso foi suficiente. Ele sai, caminha, vive como estrangeiro, habitando em tendas. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, sua esperança não estava no presente, mas no que Deus havia prometido. Sara também entra nessa história. Mesmo sendo estéril, mesmo além da idade, recebeu poder para ser mãe. Por quê? Porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E aqui está o centro da fé. Não é sobre a capacidade humana, é sobre fidelidade de Deus. E então o texto diz algo muito profundo. Todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas. Isso quebra uma expectativa comum. Fé não significa ver tudo se cumprir imediatamente. Eles creram, viveram e morreram confiando, mas não ficaram frustrados. Viram-nas de longe e as saudaram. Eles entenderam que fazia parte de algo maior e se consideravam estrangeiros e peregrinos na terra. Isso muda completamente a forma de viver. Quando você entende que este mundo não é o destino final, você vive de forma diferente. Você não se apega tanto, você não se desespera tanto, você não negocia sua fé por coisas passageiras. E então o texto avança para um dos momentos mais intensos. Abraão oferecendo Isaque. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Isso é extremo. O filho da promessa, sendo colocado no altar. Mas o texto revela o que estava no coração de Abraão.
Ele considerava que Deus era poderoso até para ressuscitar. Ou seja, mesmo que não entendesse, ele confiava. Isso é fé madura. Não é apenas confiar quando tudo faz sentido. É confiar quando nada faz sentido. E então o texto menciona Isaac, Jacó e José, todos de alguma forma expressando fé em relação ao futuro. Isaac abençoando, Jacó adorando, José falando sobre o êxodo antes mesmo de acontecer. Eles estavam olhando além do presente, vivendo à luz da promessa, e isso nos leva ao coração de tudo. Hebreus 11 não é apenas uma galeria de heróis, é um convite, um chamado, uma pergunta. Você está vivendo pela fé ou apenas reagindo ao que vê? Porque fé não é sentimento, não é emoção, não é otimismo. Fé é confiar em Deus mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E tudo isso aponta para Cristo, porque Ele é o cumprimento de todas as promessas. Aquilo que os antigos viram de longe, nós vemos de forma plena em Jesus. Ele é a prova de que Deus cumpre o que promete. E mais do que isso, Ele é aquele que viveu a fé perfeita, que confiou até o fim, que permaneceu até a cruz. E por causa dele, hoje podemos viver pela fé. Na prática, Hebreus 11 nos chama a uma vida diferente, não baseada no que vemos, não guiada pelo que sentimos, mas firmada naquilo que Deus disse. É como alguém andando em meio à neblina, não enxerga o caminho completo, mas continua andando, porque confia em quem o guia. Talvez hoje você esteja vivendo assim, sem respostas claras, sem garantias visíveis, sem controle do cenário, mas com uma escolha diante de você: viver pelo que vê ou viver pela fé. E no final, essa escolha define tudo. Pense nisso. Que Deus te abençoe.